Queridos irmãos, a paz de Cristo, uma boa noite. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico nesta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, irmãos. Hoje vamos estudar a parábola do credor incompassivo, perdoado e perdoando, Mateus 18, versículos de 21 a 35. Convida toda a família. Nós vamos fazer esse estudo bíblico diante do Senhor. Vamos fazer em duas partes, irmãos. Vamos começar hoje a primeira parte e domingo pela manhã vamos terminar esse estudo fazendo a segunda parte, irmãos. Vamos falar sobre o perdão e eu acho peculiar e interessante a gente não ter pressa, somente nesse encontro de quinta-feira terminar e esgotar o assunto. Mas nós vamos, irmãos, estudar hoje e no próximo domingo pela manhã. Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmãos. Depois vamos louvar ao Senhor, ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Santo, bendito e maravilhoso Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, com gratidão no coração, nesta hora bendita, Pai, para darmos início a esse estudo, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, debruçados sobre tua palavra, para aprender, Senhor Deus, o que tu queres para a nossa vida. Faz de nós, Senhor Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes de tua palavra. Não só também, Senhor Deus, estudantes, mas além de entender, compreendamos também a importância de colocá-la em prática no dia a dia. Nós louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O texto bíblico, irmãos, de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, nos diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso,
O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então está aí, irmãos, o texto bíblico de Mateus, irmãos. O tema, irmãos, perdoado e perdoando. Vamos ver hoje, quinta-feira, a primeira parte. Domingo pela manhã, daremos sequência a esse estudo, irmãos. Então, aqui, irmãos, para introduzir o assunto, vamos ver aqui, fazer uma espécie de cotação da dívida, dos valores envolvidos ali. Um talento equivale a 6.000 denários. 6.000 denários, o denário é a moeda judaica. Ou dracmas, 6.000 denários, moeda judaica, ou 6.000 dracmas, que era a moeda grega que circulava naquela época. Então, um talento equivale a 6.000 denários ou 6.000 dracmas. Um denário, irmãos, um denário era igual a um salário de um dia de trabalho. O camarada trabalhou um dia, ele recebia um denário ou uma dracma. Então, um denário, um dia de trabalho. Se um talento vale 6.000 denários, então, irmãos, um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Então vamos lá, a dívida do primeiro credor, aquele que chega diante do rei, do seu senhor. Ele devia 10.000 talentos, irmãos. 10.000 talentos vezes 6, irmãos, equivale a 6.000, 10.000 talentos vezes 6.000 denários equivale, irmãos, a 60 milhões de denários. Isto é, 60 milhões de dias de trabalho. Era a dívida daquele primeiro camarada que chegou diante do rei. 60 milhões de dias de trabalho, irmãos, isso aí dividido por 360, dá 164.383,56. Isto é,
664.383 anos e meio, mais ou menos. Mais de 160 mil anos. Então, irmãos, como vimos, né, 60 milhões divididos por 360 dá mais de 164 mil. Isto é, 164 mil anos, irmãos. Mais ou menos isso aí. Então, logo, entendemos, irmãos, que para pagar a dívida ele precisava trabalhar mais de 164 mil anos. Então, ninguém vive tanto assim. Principalmente naquela época que se vivia aí entre 30 e 40 anos, irmãos. Então, entendendo, a sua dívida era impagável, não tinha como ele pagar. Mesmo vendendo ele, a família, como escravos, todos os seus bens, não tinha como. É muito tempo, é muita coisa, sabe? E a dívida do segundo credor? A dívida do segundo credor era 100 denários. 100 denários corresponde a 100 dias de trabalho. Isto é, pouco mais de 3 meses. Em 3 meses trabalhando para aquele servo, este conservo pagaria a sua dívida. Ou seja, era uma dívida pagável. A dele não. A do servo não, era uma dívida impagável, que nem em 160 anos ele ia conseguir pagar. O Senhor, irmãos, perdoa o primeiro credor de uma dívida impagável, mas este não tem misericórdia a mínima possível de seu próximo, que lhe devia apenas cerca aí de 3 meses de trabalho. Ao não perdoar o próximo, irmãos, ele anula a graça do Senhor, porque não reconhece ele não reconhece o que seja graça, favor imerecido. Ele havia recebido perdão, mas não soube passar isso adiante. Então mostra que ele não conhece o que é a graça de receber o perdão. Então, isto vai lhe causar a própria desgraça, porque a sua dívida é retomada. Uma das provas da insensibilidade do primeiro credor com a sua dívida é que, mesmo ante a dívida de 10 mil talentos, ele afirmava que pagaria. É assim a situação do homem que não reconhece ser pecador, né, irmãos, e nem a gravidade de seu pecado diante de Deus. Confira aí 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Abra sua Bíblia aí. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. 1 João 1, 8 a 10. Nos diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, irmãos. Então, quem odeia seu irmão está em trevas, irmãos. Conforme aí os textos bíblicos de 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Anote aí, irmãos, anote aí as referências bíblicas. 1 João 2, 9 a 11. Capítulo 3, versículos 14 e 15, ainda de 1 João 2. Capítulo 4, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27, 29, 31, 36, 37, 41, 46. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4.
Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos ver alguns deles, irmãos, mas anote aí todas essas referências bíblicas para você ler com mais calma, paciência e refletir sobre o estudo do perdão desta noite. 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, quem não perdoa está em trevas. E diz o texto, caminha na escuridão, não sabe para onde vai. Ainda 1 João, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna. Todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Então, irmãos, é assassino. Quem odeia o irmão, quem não perdoa seu irmão, é assassino. Assassino, assassina. Você que odeia seu irmão, é o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Então, às vezes, a gente quer ser muito eufemista, né? Quer pegar leve. Irmãos, a Bíblia está dizendo, é assassino, é assassina quem odeia seu irmão, quem não perdoa seu irmão. Assassino. É a Bíblia que está dizendo, irmão, não sou eu. Está aí, acabamos de ler. Versículos 14 e 15 de 1 João 3. Agora o capítulo 4 de 1 João, versículo 20. Diz-nos assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, além de assassino. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então a Bíblia está chamando de mentiroso e assassino. Então, você entende isso? Então agora, irmãos, imagine aí alguém que cometeu um crime hediondo. Dá para perdoar gente assim? E as ofensas menores que sofremos no dia a dia? Temos de perdoar? Ou só se a pessoa não insistir no erro, não é verdade? Às vezes a gente quer impor limites, padrões, condições. Eu te perdoo, mas se você fizer isso, isso, isso. Então, irmãos, o primeiro ponto de perdoar e perdoando é: quantas vezes devemos perdoar? Este é o primeiro ponto. Neste primeiro ponto aqui, versículos 21 e 22, nós vamos observar a consulta de Pedro. Diz lá, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, irmãos, tendo aprendido com os rabinos que perdoar 3 vezes era o bastante, Pedro quer aqui discutir com Jesus esse limite. Ele se achava, olha, se aprendi aqui é até 3 vezes, então se eu vou aqui botar mais algumas vezes, 7, para ver se eu fico bem na fita com Jesus, né? Vou passar esse limite. Mas, sem esperar pela resposta, irmãos, ele apela para a sua generosidade e propõe algo melhor, irmãos. Que tal perdoar 7 vezes, né? A proposta de Pedro, né? E aí vem, irmãos, a resposta de Jesus. Jesus não se preocupou aqui, irmãos, com a aritmética. Mesmo
Antes de contar a parábola, irmãos, o mestre mostrou que a conta estava errada. Quem achar que o limite estabelecido por Jesus é 490, irmãos, não compreendeu a lição. Jesus multiplica os dois números, 7 e 10, números que simbolizam a perfeição. E ele ainda acrescenta outros 7. Ele multiplica 7 por 10, 70, depois vezes 7, ainda multiplica por outros 7. É o número da perfeição, 7. E 10 é número, seus múltiplos, números de completo, né? Completude. Então, perfeição. Então, é o número da perfeição vezes o número da perfeição multiplicado pela perfeição. Então, isto é, a perfeição vezes perfeição mais perfeição, irmãos. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que não pode ser medida. Não é 490 apenas, irmãos, sabe? Não pode ser medida o amor e a misericórdia do Senhor, irmãos. Ponto 2, irmãos. Por que é tão importante perdoar? O ensino a respeito aqui, irmãos, do perdão é um dos mais importantes da Bíblia. Desde o começo, nós vamos encontrar lá a oferta de sacrifícios feitas ao Senhor e a ele se relaciona ao perdão. Isso vamos ver lá em Gênesis, tá? E essa relação vai ficar bem clara lá em Levítico, tá? Vamos ver também o perdão nos Salmos. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Jesus o cumprimento das antigas promessas de Deus com garantia de perdão para o seu povo. Então, irmãos, Jesus veio trazer o perdão e ensinou o perdão. E lá na cruz, irmãos, ele exemplificou também o perdão, quando ele perdoou todos os seus algozes, mesmo estando sofrendo na cruz. Então, vamos ver aqui, dar uma passadinha nos textos. Primeiro de Gênesis, aqui, os sacrifícios relacionados ao perdão. Vamos ver aqui Gênesis 4:4 e Gênesis 8, de 20 a 22. Então, anote as referências aí. Em Gênesis, Gênesis 4:4, Gênesis 8, 20 a 22. Anote outras referências também, irmãos. Levítico 4, versículos 20, 26, 31, 35. Salmo 103, versículos 6, 8, 12. Salmo 32 e Salmo 51. Quero lembrar aos irmãos que o nome do livro é Salmos, tá? Mas quando a gente se refere a capítulo, a gente se refere ao Salmo. Salmo 103, Salmo 32. Então, de vez em quando, os irmãos vão ver eu falar Salmos e Salmo, tá? Quando me referir a livro, livro dos Salmos. Quando me referir aos capítulos, vou me falar no singular, Salmo, tá? Então, Salmo 103, versículos 6, 8, 12. Salmo 32, todo. Salmo 51, todo. Esses dois salmos falam todos eles sobre a questão aí de perdão. E no Novo Testamento, Mateus 1, versículo 21, Mateus 6, de 9 a 15, a oração do Pai Nosso, João 1, versículo 29, e Atos 26, versículos 16 a 18. Vamos vê-los. Aqui, os sacrifícios relacionados ao perdão, aqui Gênesis 4:4 e Gênesis 8, 20 a 22. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. 8, 20 a 22. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade.
Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como os fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, os textos aí relacionados a sacrifício, e aqui especificamente de Noé ao perdão, Deus perdoando aí a humanidade e oferecendo recomeço, né? A humanidade está recomeçando através de Noé e sua família. E isso vai ficar mais claro aqui, irmãos, a relação do sacrifício e perdão com a lei lá de Levítico. Então vamos ler aí Levítico 4, 20, versículo 26, 31, 35. Levítico 5, versículos 10, 13, 16, 18 e 6, versículo 7. Dizem assim: o fará com este novilho, como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Isso foi o versículo 20 do capítulo 4. Versículo 26. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Capítulo 4, versículo 31. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Levítico 4, versículo 35 agora. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e queimará sobre o altar, em cima da oferta queimada, das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado, irmãos, viu? Ficou bem claro aí a relação em Levítico do sacrifício e do perdão. O Salmo também, vamos ver aqui o Salmo 103, irmãos, versículos 6, 8 e 12, diz assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor é compassivo e bondoso. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Também, irmãos, vê aí o Salmo 32 e o Salmo 51 todo, que vai falar a respeito aí do perdão, da relação de perdão, pecado. E no Novo Testamento, irmãos, nós encontramos aqui Jesus, nele, né, o cumprimento das antigas promessas de Deus com garantia de perdão ao seu povo. Olha, Mateus 1, 21. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 6, de 9 a 15, é a oração do Pai Nosso, e os versículos 14 e 15 que terminam a oração do Pai Nosso assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, lá em Atos, irmãos, lá em Atos 26, versículos 16 a 18, Paulo está diante do rei Agripa e faz a sua defesa. Ele havia sido preso e está se defendendo, né? Prenderam Pedro por causa da pregação do evangelho, e aqui ele está argumentando parte do seu argumento diante do rei Agripa. Ele vai dizer: mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei.
Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são sacrificados pela fé em mim. Então, irmãos, Jesus veio trazer perdão, irmãos, e também ensinou o perdão na prática. Então, irmãos, hoje nós vimos quantas vezes devemos perdoar, tá, irmãos? Quantas vezes vimos a consulta de Pedro, a resposta de Jesus e por que é tão importante perdoar. Então, exercite, meu irmão, minha irmã, o perdão no seu dia a dia. Então, se você não perdoar, lembre-se que você primeiro recebeu um perdão muito maior do que qualquer ofensa que você ou que alguém possa fazer neste mundo. Nós recebemos o perdão de uma ofensa muito maior, uma dívida impagável, que foi paga pelo sangue do próprio Filho de Deus, o único Filho de Deus, que ele enviou para morrer por nós e assim nos perdoar dos nossos pecados. Então, nós recebemos o maior perdão de uma dívida impagável. Então, nós conseguimos perdoar todas as ofensas que vêm até nós. Então, faça isso. Exercite o perdão na sua vida, no seu dia a dia. Está a Bíblia aí, irmãos, que nos diz o caminho que devemos trilhar para a reconciliação com os nossos irmãos. Não é você viver no ostracismo se escondendo, ou seja, atravessar a rua, não atender o telefone. Ah, não quero falar com aquela pessoa, não quero olhar para ela. Não é se escondendo, irmão, sabe? É enfrentar, é ir até ela e perdoar. Se você pediu perdão, mesmo que você não tenha sido a pessoa errada, a pessoa não quiser perdoar, diz a Bíblia que é aquela pessoa que vai se resolver com Deus. Então faça isso, não espere a outra pessoa, tome você a iniciativa, vá até ela. Então, irmãos, hoje foi a primeira parte. Domingo pela manhã, vamos dar sequência. Deus abençoe a todos e exercite o perdão. Viva o perdão no dia a dia, na sua vida, meu irmão e minha irmã. Essa é a atitude do discípulo, do seguidor de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que estudo abençoado, maravilhoso. Espero que você fique atento e retorne para o canal aqui da igreja, no domingo pela manhã, para a gente ver a segunda parte, sobre o perdão. Perdoar, e perdoando e perdoado. Deus abençoe a todos. Domingo pela manhã, a segunda parte. Vamos orar e em seguida recebam a bênção apostólica, a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, meditarmos, Senhor Deus, na Tua palavra, os textos, os versículos bíblicos, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada mente, em cada coração. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos discípulos fiéis Teus, Senhor, conforme o Senhor nos ensinou, e que o amor esteja latente em cada alma, em cada família, em cada lar. É em nome de Jesus que os Teus servos, a exemplo de Jesus, pratiquem o perdão no seu dia a dia. É em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos que nos veem e ouvem, e todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.